Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos ao Citamp. Nós vamos discutir hoje a continuação dos nossos estudos sobre o Yin e Yang voltados à medicina chinesa. Esse vídeo é para você, aluno de acupuntura, de fitoterapia oriental e de outras tantas técnicas. Se você já é profissional, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Venha conosco, nós vamos estudar e nos desenvolver um pouquinho mais. Legal? Então no vídeo de hoje nós vamos discutir a continuidade da última aula que nós fizemos, o último vídeo que nós fizemos. Hoje nós vamos discutir algumas etapas, eu tenho aqui no meu caderninho, que é o meu grandioso aliado. Bom, primeiramente nós vamos discutir um pouquinho os dois estágios de transformação do Yin e do Yang. Também nós vamos entender um pouco a relação céu e terra. Além disso, nós vamos discutir 4 grandes estruturas do Yin e do Yang. Legal? Então vem com a gente que vai ser muito legal. Hoje nós vamos discutir algumas estruturas do Yin e do Yang, conforme eu falei agora há pouco. Não tem problema nenhum, nós vamos entender. Mas a primeira coisa que nós precisamos relembrar que está lá no primeiro vídeo é: o Yin e o Yang são uma unidade de manifestação e explicação de fenômenos naturais. Nesses fenômenos, nós temos a estrutura densa, correlata ao Yin, e nós temos a manifestação mais etérea, relacionada ao Yang. Nesse sentido, nós temos que o estudo das propriedades densas vão nos remeter aos estudos do Yin, enquanto o estudo das propriedades Yang, ou seja, as etéreas, vão nos remeter ao Yang, a manifestação desse Yang. Legal? Então nós temos a primeira estrutura. O que é material é denso é Yin, e o que é imaterial, superficial, etéreo é Yang. Nesse sentido, nós devemos pensar e analisar que tudo pode ser dividido dessa forma. Então, quando nós falamos, por exemplo, da água no seu estado líquido, nós estamos falando de uma água Yin, enquanto a água no seu estado de vapor nos levará a uma água Yang. Isso nos ajuda um pouquinho a entender algumas características de organização do mundo e do universo na visão clássica chinesa. Então, quando nós estamos estudando e discutindo, por exemplo, tal paciente, tal cliente tem uma dificuldade no fluxo de Jing, ou seja, os líquidos corpóreos pelo corpo, nós vamos pensar talvez em síndromes de movimento desse Jing, ou nós podemos pensar também numa ausência desse Jing. O que eu quero dizer com isso? Ou esses líquidos estão fluindo, ou eles não existem. Ou existem em pouca quantidade, né? Então, nessa característica, nós podemos dizer, se eles não existem, falta a estrutura, falta o material, falta o denso, falta o Yin. Se ele existe, mas não se movimenta, falta o Yang, porque o movimento é mais etéreo, ele é mais rápido. Nesse sentido, nós podemos começar a encaixar algumas propriedades e algumas doenças na visão clássica chinesa. Mas não se preocupe, nós não vamos entrar nisso ainda. Nós vamos ter um vídeo específico sobre doenças, manifestações, como nós vamos analisar. Fica tranquilo, vem com a gente que vai dar super, super certo. Legal? Então vamos dar o próximo passo aqui nessa análise. A gente já entendeu que tudo que é Yin é denso e tudo que é Yang é imaterial. Então, é etéreo. Então nós já temos essa primeira subdivisão. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre o céu e a terra. Se a gente tem uma divisão do que é mais físico e mais etéreo, nós temos que a terra é Yin, enquanto o céu é Yang. Olha como isso é prático. É mais fácil da gente entender. Se a terra é Yin e o céu é Yang, o ser humano que fica na superfície ali da terra, que une o céu e a terra, apresenta Yin e Yang. Ou seja, o ser humano, os seres vivos de maneira geral, eles apresentam sempre duas estruturas no seu corpo, o que é etéreo e o que não é etéreo, o que é material. Por isso nós dizemos muito na medicina chinesa que o ser humano é a junção do céu e da terra.
Então o céu e a terra formam as 10.000 coisas, as 100.000 coisas, todas as coisas. Isso é característico dos estudos da medicina chinesa, porque nós dizemos que a união do Yin e do Yang formam a vida. Legal? Então, o Simple Questions, ele diz para nós aqui, o céu é um acúmulo de Yang e a terra é um acúmulo de Yin. Quando a gente diz isso, a gente diz que doenças relacionadas ao alto, né, parte do corpo para cima, são doenças mais Yang, enquanto doenças que afetam o meio para baixo são doenças mais Yin. E a junção e cotransformação de um e outro nos leva a entender cada uma das características. Então, se a gente diz o céu é um acúmulo do Yang, ou seja, o puro está no céu, enquanto a terra é um acúmulo do Yin, seria o que eles poderiam dizer de impuro, mas é um pouco delicado, porque nós não estamos falando de propriedades de bem e mal, nós estamos falando de sujidez, estamos falando de ser etéreo ou não etéreo, tá bem? E aí nós podemos pensar o Yang como um Yang puro. O que é Yang puro? É uma energia pura. É um conceito de fluxo mais puro, mais elaborado. Olha o meu caderninho aqui. Nesse sentido, quando nós pensamos na substância Yang, na ideia Yang, nós não estamos pensando num sangue, nós não estamos pensando em líquidos corpóreos, nós estamos pensando na fluidez. Nós estamos pensando nas características que fazem com que o nosso organismo funcione. Uma vez que eu preciso de líquidos, sangue e outras estruturas, mas eu também preciso de fluxos energéticos que façam com que essa energia, esse líquido, essa estrutura circulem no nosso corpo. Então, quando eu falo Yang, eu estou falando do Yang puro, uma energia pura, um conceito. Quando eu falo o Yin puro, eu estou falando de uma matéria, eu estou falando de uma estrutura, eu estou falando de substâncias materiais. Todas aquelas que vão nos auxiliar no desenvolvimento da vida quanto estrutura. É como se a gente pensasse o seguinte: para que eu consiga digerir determinados alimentos, eu preciso do estômago, suas células, que vão ter lá a produção do ácido, que é a estrutura, então ela é Yin, é material. Enquanto nós vamos ter a função, liberação do ácido que dissolve alguns alimentos e jogam para a segunda etapa lá da digestão. Então a função que é o Yang. Olha que interessante, então nós entendemos o material e imaterial, nós entendemos, correção, a mãozinha foi ao contrário, né? Nós entendemos o material e o imaterial, nós entendemos também o que é etéreo e não etéreo, nós entendemos que o Yin é estrutural, o Yang é função, e nós entendemos que isso pode se aplicar no corpo humano. Olha que interessante. Então essa função, essa funcionalidade, ela nos remete ao cuidado com a saúde. Nem excesso de Yin, nem excesso de Yang. Talvez um equilíbrio, não é? Vamos ao próximo passo. Sabendo essas duas características que eu falei no outro vídeo e nesse vídeo agora, nós sabemos que o Yang sobe e o Yin desce. Nesse sentido, para que estejamos em equilíbrio, um tem que subir e o outro tem que descer, formando o Taiji, que é aquele símbolo do Yin e do Yang que eu vou tentar colocar aqui em algum lugar para aparecer. Assim que eu conseguir desenvolver minhas ferramentas e habilidades de edição que eu estou desenvolvendo. Olha só que legal. Então, com essa característica, nós sabemos que se a energia sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, o nosso corpo também sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Podemos pensar nisso em aspectos hormonais que nos deixam acordados e nos fazem dormir. Temos lá um pico de cortisol que nos acorda, uma queda de cortisol que nos faz dormir. Olha o Yin e o Yang associados aqui. Perceba que então, quando nós entendemos o Yin e o Yang, nós entendemos que é uma funcionalidade. É uma questão que está sempre unida. Olha que legal. Nesse sentido, nós vamos ver as 4 características. Então, a partir do Taiji, a imagem, que também é chamado de máximo supremo, que nos representa diversas coisas, nós podemos tirar primariamente 4 ideias, tá bom? Primeira ideia, vamos lá. O Yin e o Yang são unidades complementares. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não posso só ter Yin ou só ter Yang. Um precisa do outro para existir. Todo Yin gerará um Yang.
Então, se eu tenho yin, eu tenho que ter a natureza yang. Elas não são isoladas no universo. É como se eu tivesse um ímã. Eu não posso ter um polo norte desse ímã e não ter um polo sul. Sempre vou ter um polo sul. Eles são complementares. Você não consegue separar um polo norte de um polo sul. Isso não acontece. Não tem como acontecer. Pelo menos não até hoje, sem grandes estruturas. E na ideia principal é: o yin e o yang são unidades complementares. Eu preciso de um e do outro para existir vida. Não posso ter só calor, também não posso ter só frio. Não posso ter excesso de luz ou falta de luz. Preciso de tudo. Legal? Segunda ideia. O yin tem a semente do yang e o yang tem a semente do yin. O que isso quer dizer? Eu não disse que ele é complementar? Todo yin poderá chegar ao seu ápice e gerar um yang. Todo yang chegará no seu ápice e gerará um yin. Um tem a semente do outro. Um permite que a criação e a cocriação do outro. Nesse sentido, nós temos o ciclo de subidas e descidas que a gente conversou agora há pouco. Terceiro, nada é totalmente yin ou totalmente yang. O café não é totalmente yang. O sol não é totalmente yang, porque para ele ser totalmente yang, alguma coisa tem que ser yin. O gelo não é totalmente yin, porque ele tem que ter o princípio do yang. Lembra que a semente do yang está no yin e o yin tem a semente do yang? Eles se associam. Olha que interessante. Então, eu não posso ter essa unidade excluída. Eu sempre tenho que comparar com algo. Uma forma da gente comparar é a altura. Então, se eu tenho algo aqui e algo aqui, isso aqui é mais yang, porque é mais próximo ao céu, do que esse aqui, que é mais próximo à terra. Porém, eu não posso dizer isso aqui é yang. Eu não estou dando um referencial. Agora, se eu digo, isso aqui é yang em relação à maçaneta, claro, posso. A maçaneta é mais yin em relação à minha mão. Mas eu estou dizendo a altura. Posso dizer em temperatura. O fogo é mais yang do que a água. Posso dizer em diversas outras categorias. E cada uma dessas categorias me permitirá uma qualidade ou propriedade específica. E isso tudo nos leva ao quarto conceito muito importante, que é: todo yin se transforma em yang, todo yang se transforma em yin quando atinge os seus ápices. Muito yin vira yang, muito yang vira yin. Quer ver um caso? Muita febre, paciente começa a tremer, ter frio, calafrio. O yang, que é o calor, se transformou em yin. Vamos fazer o inverso. Segura o gelo. Estou segurando o gelo, ele me queima. Todo yin gerará um yang. Legal? Então, com esses princípios e essa pequena revisada, nós encerramos aqui essa aula. Se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, que isso me ajuda muito e ajuda a levar a medicina chinesa, as propriedades de maneira holística para as pessoas. Legal? Senhoras e senhores, muito obrigado pela participação e vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais!